Você sente sono depois de comer? Isso pode parecer normal, mas pode ser um dos primeiros sinais de que algo está errado no seu corpo. E milhões de pessoas ignoram isso todos os dias. Muita gente acredita que sentir sono depois de comer é só preguiça ou digestão. Mas a verdade é outra. Você não precisa exagerar no açúcar para ter um problema com glicose. Às vezes, um simples prato com pão, arroz ou café da manhã comum já é suficiente para causar um pico, e depois, uma queda brusca no seu corpo. E é exatamente aí que o sono aparece. Quando você se alimenta, principalmente com alimentos comuns do dia a dia como pão, arroz, macarrão ou até aquele café da manhã simples, algo começa a acontecer dentro do seu corpo sem que você perceba. Esses alimentos são rapidamente transformados em açúcar no sangue, a glicose. E o problema não está apenas no que você come, mas na velocidade com que isso acontece. Em muitos casos, essa subida é rápida demais. Seu corpo não gosta de extremos. Quando a glicose sobe rápido, ele entra em modo de resposta imediata. O pâncreas libera insulina, um hormônio responsável por tirar esse excesso de açúcar do sangue e levar para dentro das células. Até aqui, tudo parece normal. Esse é o funcionamento esperado. Mas o que muita gente não sabe é que, em várias pessoas, esse processo não acontece de forma equilibrada. Em vez de liberar apenas o necessário, o corpo acaba exagerando na dose. É como se estivesse tentando apagar um pequeno incêndio com um caminhão inteiro de água. Esse excesso de insulina faz com que a glicose caia mais rápido do que deveria. E é nesse momento que o problema começa a aparecer, mesmo que de forma silenciosa. Antes mesmo da queda acontecer, o seu corpo já começa a sentir o impacto desse pico. O cérebro, que depende diretamente de glicose para funcionar bem, percebe essa oscilação. E essa mudança brusca interfere diretamente na sua energia, no seu foco e no seu estado de alerta. É por isso que, pouco tempo depois de comer, você pode começar a sentir o corpo mais pesado, a mente mais lenta e uma vontade quase incontrolável de deitar ou fechar os olhos. Esse pico de glicose é silencioso, mas ele deixa rastros. E o mais perigoso é que ele pode acontecer todos os dias, várias vezes ao dia, sem que você perceba. Não é necessário exagerar no açúcar. Muitas vezes, refeições consideradas normais já são suficientes para provocar esse efeito, principalmente quando são pobres em fibras e proteínas. Com o tempo, o corpo começa a se acostumar com esse padrão. E o que antes era uma resposta pontual passa a ser um ciclo constante. A cada refeição, um novo pico. A cada pico, uma nova sobrecarga no sistema que regula sua energia. E aos poucos, esse mecanismo vai se desgastando. O grande problema é que esse processo não causa dor imediata. Não gera um alerta claro como uma febre ou uma inflamação visível. Ele age em silêncio. E exatamente por isso, é ignorado. Muitas pessoas passam anos vivendo nesse padrão, acreditando que sentir sono depois de comer é normal, quando na verdade o corpo já está mostrando sinais de que algo não está funcionando como deveria. Entender esse primeiro passo é fundamental, porque antes da queda de energia, antes do cansaço extremo e antes de qualquer diagnóstico, existe esse momento inicial. O pico. Discreto, rápido e muitas vezes invisível. Mas ele é o ponto de partida de tudo que vem depois. Depois que o pico de glicose acontece, o corpo entra na fase que quase ninguém percebe, mas que é a responsável direta pelo cansaço que vem logo em seguida. A insulina, que foi liberada para controlar o excesso de açúcar no sangue, continua agindo. E em muitos casos, ela age além do necessário. O resultado é uma queda mais rápida e mais intensa da glicose. É como se o corpo saísse de um estado de excesso para um estado de falta em pouco tempo. Essa queda não precisa ser extrema para causar impacto. Mesmo uma redução moderada, quando acontece de forma rápida, já é suficiente para afetar o funcionamento do cérebro. E o cérebro sente primeiro. Ele depende de um fluxo constante de energia para manter você alerta, focado e ativo. Quando essa energia começa a cair, ele reage imediatamente. É nesse momento que surgem os sinais que muita gente ignora. A mente fica mais lenta. A concentração diminui. Atividades simples começam a parecer mais difíceis. O corpo perde o ritmo. E o mais comum de todos os sinais aparece: o sono.
Não é aquele sono leve, normal do dia. É uma sensação pesada, como se seu corpo estivesse pedindo uma pausa urgente. Algumas pessoas descrevem como um desligamento parcial. Outras sentem como se tivessem perdido a energia de repente. E muitas acabam associando isso ao cansaço do dia, à rotina puxada ou até à má qualidade do sono à noite. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma resposta direta do seu corpo a essa queda de glicose. O mais perigoso é que essa sensação cria uma necessidade imediata de compensação. Sem perceber, você começa a buscar algo que traga energia rápida. Um café, um doce, um biscoito, qualquer coisa que pareça resolver aquele cansaço. E isso até funciona por um curto período. O problema é que essa escolha reinicia o mesmo ciclo. Mais uma subida rápida de glicose. Mais uma liberação de insulina. E depois, outra queda. Com o tempo, esse padrão vai se repetindo várias vezes ao dia. E cada repetição desgasta ainda mais o sistema que regula sua energia. O corpo começa a perder eficiência. E aquilo que antes era um episódio ocasional passa a ser uma rotina constante. Além disso, essa oscilação frequente afeta não só a energia física, mas também o estado mental. Irritabilidade, falta de foco, dificuldade de tomar decisões simples e até alterações de humor podem começar a aparecer. Tudo isso ligado a algo que parece pequeno, mas que está acontecendo dentro do seu corpo de forma contínua. E o ponto mais crítico é que muitas pessoas se acostumam com essa sensação. Passam a considerar normal sentir sono depois de comer, normal precisar de café várias vezes ao dia, normal viver com a energia instável. Mas não é normal. É um sinal claro de que o corpo está enfrentando dificuldades para manter o equilíbrio. Essa queda de energia não é aleatória. Ela tem uma causa. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga o próprio corpo. Porque o problema não é apenas o cansaço que você sente. É o processo silencioso por trás dele, se repetindo todos os dias, enfraquecendo sua capacidade de manter energia estável e preparando o terreno para problemas maiores no futuro. Depois de passar pelo pico de glicose e pela queda de energia, o corpo entra em um padrão que, à primeira vista, parece inofensivo, mas que se torna cada vez mais perigoso com o tempo. Esse é o momento em que o ciclo começa a se repetir diariamente, quase de forma automática, sem que você perceba que está preso nele. Tudo começa com uma refeição comum. Você come, sente aquele leve prazer imediato, seguido por uma sensação de saciedade. Pouco tempo depois, vem o cansaço. A energia cai, o foco diminui e o corpo pede uma solução rápida. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas toma uma decisão que reforça ainda mais o problema. Para tentar recuperar a energia, você recorre a algo rápido. Pode ser um café forte, um doce, um pão, um biscoito ou até mais comida. Essa escolha parece resolver na hora. Você sente um pequeno aumento de energia, como se estivesse voltando ao normal. Mas, na verdade, está apenas reiniciando o mesmo processo. Esse novo estímulo provoca outro aumento de glicose. O corpo responde novamente com insulina. E, mais uma vez, você entra no ciclo de subida e queda. Isso pode acontecer várias vezes ao longo do dia, criando uma sequência de oscilações que sobrecarregam o seu organismo. O mais preocupante é que, com o tempo, o corpo começa a se adaptar de forma negativa. As células passam a responder menos à insulina, um processo conhecido como resistência. Isso significa que, para obter o mesmo efeito, o corpo precisa produzir ainda mais insulina. E quanto mais insulina circula, mais intensas podem se tornar essas quedas de energia. Esse ciclo constante afeta diretamente sua rotina. A produtividade cai, o cansaço se torna frequente, e aquela sensação de estar sempre sem energia passa a fazer parte do seu dia. Muitas pessoas começam a acreditar que isso é apenas consequência da idade, do trabalho ou do estresse. Mas, na realidade, existe um padrão biológico por trás disso tudo. Além disso, esse comportamento influencia suas escolhas sem que você perceba. Quando o corpo está preso nesse ciclo, ele passa a pedir mais alimentos que geram energia rápida. Isso aumenta o consumo de carboidratos simples e reduz a capacidade de manter uma alimentação equilibrada. É como se o próprio organismo estivesse te empurrando para continuar no mesmo caminho.
Com o passar do tempo, esse padrão deixa de ser apenas uma questão de energia e começa a impactar outras áreas. O ganho de peso pode surgir, principalmente na região abdominal. A disposição para atividades físicas diminui, e a sensação de cansaço constante começa a afetar até o humor e a motivação. O mais perigoso é que tudo isso acontece de forma silenciosa e progressiva. Não existe um momento claro em que você percebe que entrou nesse ciclo. Ele simplesmente se instala. E quando você nota, já faz parte da sua rotina diária. Muitas pessoas vivem anos assim, presas nesse padrão de picos e quedas, sem entender a causa real. Tratam apenas os sintomas, tentando compensar o cansaço com mais estímulos, sem perceber que estão alimentando o próprio problema. Esse ciclo não é apenas o hábito. É um sinal de que o corpo está perdendo a capacidade de manter equilíbrio. E quanto mais tempo ele se repete, mais difícil se torna quebrá-lo. Porque não se trata apenas do que você come, mas de como seu corpo está reagindo todos os dias, em silêncio, reforçando um padrão que pode levar a consequências muito maiores no futuro. Existe um momento em que o corpo deixa de dar sinais sutis e começa a entrar em um estado mais preocupante, mesmo que ainda silencioso. E é exatamente aqui que entra o alerta que quase ninguém percebe. Porque antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer exame apontar alteração, o corpo já está tentando avisar que algo está saindo do controle. O sono depois de comer, quando se torna frequente, não é apenas um desconforto passageiro. Ele pode ser um dos primeiros indícios de que o organismo está com dificuldade para lidar com a glicose. E isso acontece muito antes do que a maioria das pessoas imagina. O problema é que, por não causar dor, esse sinal é facilmente ignorado. Enquanto isso, internamente, o corpo continua trabalhando em desequilíbrio. A insulina deixa de ser eficiente como deveria. A glicose começa a oscilar com mais frequência. E o sistema que controla sua energia vai sendo desgastado aos poucos. Esse processo pode levar meses ou até anos, evoluindo de forma silenciosa. É nesse ponto que muitas pessoas entram no estágio conhecido como pré-diabetes. Um estado em que o corpo já não consegue mais manter níveis saudáveis de açúcar no sangue com facilidade, mas ainda não apresenta sintomas claros o suficiente para gerar preocupação imediata. E é justamente por isso que ele é tão perigoso. Durante essa fase, outros sinais podem começar a aparecer, mas de forma discreta. Cansaço constante, dificuldade para perder peso, aumento da fome em horários incomuns, vontade frequente de comer doces, queda de energia ao longo do dia. Tudo isso pode parecer desconectado, mas na verdade faz parte do mesmo quadro. O mais alarmante é que grande parte das pessoas só descobre quando o problema já avançou. Quando os exames finalmente mostram alterações, o corpo já passou por um longo período de desgaste. E aquilo que poderia ter sido ajustado com pequenas mudanças, passa a exigir muito mais esforço para ser controlado. Ignorar o sono após as refeições é ignorar um dos primeiros avisos do seu próprio corpo. É como se ele estivesse tentando te alertar, todos os dias, de que algo precisa mudar. Mas, na correria da rotina, esses sinais são deixados de lado, tratados como algo normal, quando na verdade não são. Entender esse alerta muda completamente a forma como você enxerga esses pequenos sintomas, porque eles deixam de ser detalhes e passam a ser sinais importantes de um processo maior. E quanto mais cedo você percebe, maiores são as chances de evitar que isso evolua. Seu corpo não falha de repente. Ele avisa antes. Ele mostra sinais. Ele tenta ajustar. Mas chega um momento em que, se nada é feito, ele começa a perder essa capacidade de equilíbrio. E quando isso acontece, as consequências deixam de ser silenciosas. Agora a pergunta é direta. Quantas vezes você já sentiu esse sono depois de comer? E simplesmente ignorou? Quantos sinais o seu corpo ainda vai precisar te dar até você perceber que isso não é normal? Se esse conteúdo fez sentido para você, comece a observar mais. Porque entender esses sinais pode ser a diferença entre prevenir um problema ou descobrir tarde demais. E se você quer continuar aprendendo a identificar esses alertas silenciosos antes que eles se tornem algo sério, acompanhe o canal. Porque o próximo sinal pode ser ainda mais comum e ainda mais perigoso do que você imagina.